Boa noite, meu nome é Adriana Amaral, para quem não me conhece, eu sou professora do PPG da Unicinos e hoje vou ser a mediadora aqui do nosso evento Aula Aberta. Sejam então bem-vindos à 9ª edição da Aula Aberta do curso de Comunicação Digital da Unicinos. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, em especial os alunos da Condig e dos cursos de Publicidade, Jornalismo e Foto, e aos alunos também da especialização em Cultura Digital e Redes Sociais aqui da Unicinos, e ao público em geral. Temos também um agradecimento especial aos nossos apoiadores, o Grupo RBS, Adobe Brasil, Santander Cultural e toda a equipe que faz a aula aberta acontecer. Uns recadinhos, então. Durante a aula, vocês podem twittar aí no @aulaaberta, usando as hashtags Corpo Interface ou Aula Aberta, e ainda fotografar usando o Instagram com Aula Aberta, que vai parar direto no mosaico da Condig, que depois tem o endereço lá, mosaico.condig.info. O nosso bate-papo aqui, então, está sendo transmitido por streaming pelo site condig.info/aula aberta. A coordenação avisa que quem quiser solicitar o certificado na aula, mas não conseguiu se inscrever online, deve deixar registrado seu e-mail, nome e telefone na recepção na entrada do átrio. Lembre também de assinar as listas de presença. Então, vamos dar início aqui com as falas do Vinícius Andrade Pereira, que é à minha direita, e do Alessandro Fonseca, cada um apresentando a sua abordagem ao nosso tema, o corpo é a interface. Então, eu queria agradecer aqui a presença do Vinícius e do Alessandro, e eles vão fazer uma fala até em torno de 21 horas, e depois a gente abre para o debate. Vou falar um pouquinho, então, desses nossos dois convidados. Vinícius Andrade Pereira, doutor em comunicação pelo UFRJ, com formação complementar no McLuhan Program in Culture and Technology, da Universidade de Toronto, Canadá. É professor do programa de pós-graduação em comunicação da UERJ, no Rio, e diretor da ESPM Media Lab, em São Paulo. Suas pesquisas e estudos situam-se principalmente em torno dos temas das tecnologias da comunicação, linguagens midiáticas, entretenimento, cibercultura, linguagem publicitária e jornalística em meios digitais. E é autor dos livros Cultura Digital Trash, como organizador, e autor de Estendendo McLuhan, da Aldeia Teia Global, que saiu aqui pela editora Sulina de Porto Alegre. O Alessandro Fonseca, que é à minha esquerda, é Senior Territory Manager para Digital Publishing Suite da Adobe Brasil, com 17 anos de experiência em vendas, marketing, projetos e operações no mercado de tecnologia e varejo na América Latina. Dirigiu a área comercial da CasamentoClick.com e da Digital Pages e foi CEO da Globalware no México. Participou da modelagem estratégica de projetos de publicações digitais das principais editoras do país, tais como Abril Educação, Person e Anglo. Bom, então, vamos dar início, começando aqui com a fala do Vinícius. Boa noite a todos. Queria agradecer a Unicinos, e particularmente a Adriana, a oportunidade do convite. Eu sei que é uma turma heterogênea, né? Tem alunos de graduação, pós, lato sensu, estrito sensu, e a proposta que me foi passada é pensar um pouco as articulações entre corpo e interface, ou mais especificamente o corpo como interface. Eu achei a proposta desse tema maravilhosa, porque está bem dentro do que eu venho pensando, quer dizer, inicialmente, essa ideia de pensar o corpo já como uma mídia, né? Talvez como uma mídia mais original que há, porque se a gente pensar que no humano tudo é artifício, né? Ou seja, não existe o tal da natureza para o humano, o que a gente tem são sempre relações mediadas, né? Ou seja, a palavra, né, já é a primeira forma de mediação que a gente tem, ou seja, não dá para o humano definitivamente tocar a tal da natureza, né? Quando a gente tenta tocar
né, uma árvore, abraçar a árvore para sentir a energia da árvore, né? Isso, na verdade, a gente já está mediado por uma crença que existe uma energia da árvore que, se a gente abraçar, a gente vai viver, enfim, vai se sentir bem, blá, blá, blá. Isso já é uma mediação, ou seja, uma mediação que vem com o verbo, que vem, né, com a cultura. Então, a partir dessa ideia, a gente poderia pensar até uma espécie de história das mediações, né? Originalmente, na própria fundação do humano, a gente tem a palavra, e a partir daí a gente pode começar a pensar momentos nessa epopeia da comunicação humana, na qual vão surgir outras mediações, né? Então, se a gente pensa, a escrita é uma mediação importantíssima. É a forma de eu ter a palavra de um outro, sem esse outro estar presente, né? A escrita é a primeira possibilidade que você tem de ter acesso a um pensamento de uma pessoa que não está aqui e agora com você, né? Isso hoje para a gente é banal, mas se você pensar, né, momentos da história da humanidade na qual a gente só tinha, né, a ideia do outro pela presença do outro, né, isso é uma coisa fascinante, né? Agora você tem acesso a uma ideia de alguém que já morreu, que está do outro lado do mundo e que chega até você através dessa experiência que é escrita, né? E se a gente faz um salto gigantesco aí e cai já na virada do século XIX, do século XX, e começa a pensar a entrada da eletricidade na vida das pessoas, na sociedade, o que a gente tem então é um cenário absolutamente fascinante de mídias novas que vão inventar as mais variadas expressões de mediações, né? Ou seja, o jornal, o rádio, o telégrafo, o cinema, a fotografia, a televisão, são todas formas de você ter acesso a uma outra realidade, a um outro pensamento, a uma outra alma, sem a presença, né? Então, você começa a criar experiências novas em relação à própria percepção de tempo e de espaço, né? Eu acho que isso são questões que, para vocês que são da área e estão estudando isso, não constitui grandes novidades. Talvez a novidade seja a gente começar a pensar esse modelo de mediação nova que nós temos agora com a emergência da cultura digital, né? E que mediação é essa, né? Que tipo de mediação é essa, se é que a gente pode dizer isso, né? É uma mediação que a gente está procurando entender ainda, né? E eu vou aqui fazer, na verdade, usar a palavra mediação num sentido muito aberto, porque se a gente pensar a quantidade de dispositivos midiáticos que nós temos hoje, iPad, tablets de diferentes naturezas, celulares, enfim, e ainda a velha escrita, né, o caderno, etc. O que a gente tem hoje é uma miríade de experiências de mediações, né, e fica difícil a gente falar que existe uma mediação digital, né? Aliás, talvez esse seja um dos primeiros pontos que eu queria destacar, que é a ideia de que nós temos até cultura de massa, a gente tinha os meios de comunicação muito claramente postos, né? Os meios de comunicação eram meios que nós podíamos entender como eles funcionavam e principalmente pensar como se dá a comunicação ali dentro, né? Por exemplo, uma televisão. Você abria uma televisão, né, você ligava uma televisão, essa televisão era basicamente um canal que oferecia pouca informação, pouca comparado com o que a gente tem hoje, né? Ou seja, o conteúdo era um conteúdo escasso, né? E todo mundo olhava para aquela mesma janela, né? Ou seja, a gente tinha uma experiência comum, né? Então, a gente poderia dizer que a mediação da televisão era uma experiência bastante comum, né? Hoje, a gente, mesmo que estejamos usando a internet no mesmo horário, né, de 8 às 10 da noite, a chance da gente estar consumindo o mesmo conteúdo é mínima, não é isso?
Aliás, é um grande equívoco supor que porque existem mais pessoas, cada vez mais pessoas usando a internet se torna um meio massivo, né? Isso é um erro crasso de interpretação, porque é exatamente o contrário, né? A lógica do meio digital, quanto mais gente tiver, mais disperso seremos, e mais conteúdo teremos e, consequentemente, mais distante do modelo massivo nós estamos, né? Pois bem, então, nesse sentido, falar de uma mediação digital, né, é algo muito genérico, é quase que forçar demais uma barra, né? Porque a gente não tem sequer a ideia de meios mais hoje posta, né? O que a gente tem hoje que é muito mais frequente, muito mais comum da gente observar, né? Eu proponho uma palavra que é uma expressão que é arranjos midiáticos, né? O que eu acho que não faz mais sentido hoje a gente falar, por exemplo, de um meio tal como a gente falava na cultura de massa. Então, se você fala assim, você vai comprar uma televisão, essa televisão está exposta lá, uma R$ 2.500, a outra R$ 3.500. Você fala, qual que é a diferença? Mesmo tamanho, parece a mesma coisa. E o vendedor fala assim, olha, essa televisão aqui é uma televisão mais tradicional. Ou seja, você liga, você vai ver programação aberta e canal. Agora, essa aqui tem entrada para USB, tem entrada para Wi-Fi, tem entrada para blá, 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 blá. Ou seja, ela vale mais quanto menos televisão pura ela for, né? Ela vale mais quanto mais aberta ela seja para formar outros arranjos, né? E daí a dificuldade da gente pensar um único modelo de mediação, né? Então, feita essa breve introdução, eu queria pensar com vocês duas frases de um velho teórico da comunicação, que é Marshall McLuhan. A primeira frase é: o conteúdo de um meio é sempre um outro meio. O conteúdo de um meio é sempre um outro meio. E a outra frase é: o conteúdo de um meio é o usuário desse meio, né? No estilo McLuhan, de, né, usar frases meio enigmáticas, meio bombásticas, né? Ele está, de uma certa maneira, fazendo uma provocação, mas eu acho que essas duas frases são cruciais para a gente tentar entender o que está se passando na contemporaneidade, tá? Essa primeira frase, que o conteúdo de um meio é um outro meio, nos permite pensar, nos autoriza a pensar uma relação que me parece fundamental hoje para a gente entender o que é a contemporaneidade, que é a relação que uma mídia, um dispositivo comunicacional estabelece com outra mídia, tá? Então, por exemplo, qual é a relação que a TV tem com o YouTube, por exemplo? Qual é a relação que os jornais impressos têm com o iPad, por exemplo, né? São relações de apropriação, de negociação, né? Tem dois teóricos norte-americanos, Jay Bolter e Richard Grusin, que trabalham essa ideia de, em inglês eles falam remediation, remediação, a gente poderia traduzir livremente, né? Aliás, acho que muito apropriadamente. Ou seja, a ideia de que você remedia uma mídia, tanto no sentido de trazer de volta, né? Ou seja, a TV, quando começa, ela cola no rádio, ela copia o rádio, né? Ela pega, por exemplo, a ideia de radionovela, inclusive usando o mesmo casting de atores que o rádio usava, né? Até ela aprender a falar a sua própria língua, desenvolver a sua própria linguagem, né? Então, essa relação de tensão, de apropriação, de negociação que existe entre a mídia antiga e a nova, né, é o que Bolter e Grusin chamam de remediation. E é profundamente inspirada nessa frase do McLuhan. Inclusive, eles falam isso explicitamente no livro, né? Remediation. O Grusin esteve agora conosco, a gente trouxe ele aí para uma série de falas aqui no Brasil, num seminário, e tivemos, inclusive, a oportunidade de debater isso. Ele fala explicitamente essa referência, McLuhan. E por que isso é importante? Já eu vou dizer, eu vou voltar a esse conceito de remediação. A outra frase, que é o conteúdo de um meio é o próprio usuário, vai nos permitir pensar uma outra ideia que me parece fundamental também, que é o que eu chamo genericamente de
cultivar sensorialidades. Isso significa que se uma mídia for muito nova, ela não tem pega na cultura. Ela não tem pega porque ainda não houve o cultivo da sensorialidade. Sabe aquela anedota que contam quando os irmãos Lumière foram passar os primeiros filmes e tem aquela clássica cena da locomotiva chegando na estação e as pessoas se assustam e saem correndo? Claro que é uma anedota isso, mas certamente deve ter tido um certo burburinho diante daquela imagem, mas isso tem a ver com não ter ainda cultivado sensorialidade. Cinema 3D, quando a gente vai ver pela primeira vez, a gente olha aquilo estranho, a gente desvia, às vezes dá um pouco de dor de cabeça, a gente vê as pessoas do lado, às vezes, se desequilibrando. Isso é ainda não ter sensorialidade. Com o tempo, essas mídias cultivam a sensorialidade nos nossos corpos e mentes, e a partir daí a gente responde. Então, essa ideia de que o conteúdo de uma mídia é o próprio usuário. A mídia precisa se apropriar desse usuário para que ela funcione. Eu vou voltar a isso. Eu vou pedir a Adri para me chamar com 6 minutinhos antes, mais ou menos, para eu poder passar 2 videozinhos curtos que eu trouxe para ilustrar um pouco essas ideias. Voltando para a questão da remediação. Por que me parece que ela é importante? Porque nunca a gente teve um momento na história das mídias no qual tantas linguagens ficam embaralhadas. E por que essas linguagens ficam embaralhadas? Porque a natureza digital, a possibilidade de traduzir as linguagens analógicas em linguagem digital, possibilita a atualização dessas linguagens nos mais diversos meios. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente abre o YouTube, hoje a gente vê desde filmes Super 8 até animações em 3D. Feitas especificamente para aquele canal. A gente abre hoje um tablet, e vai ler ali desde textos clássicos, fotocopiados, ou seja, textos manuscritos, por vezes, consegui, estava lá no arquivo Flusser, na Alemanha, e consegui pegar lá a fotocópia da carta que ele me mandou para o fulano de tal. Você traz aquilo e você lê aquilo como se fosse uma relíquia, mas na verdade é um manuscrito. Até linguagens mais experimentais, etc. Mas o que a gente está vendo de uma maneira geral? É que há uma certa tensão hoje. A maioria desses meios digitais, a maioria, ainda não desenvolveu a própria linguagem. Ainda está sugando o que tem em relação às mídias anteriores. Vai levar um tempo para que haja efetivamente novas linguagens. Se diz muito dos tablets, se diz muito de uma série de outros canais, mas o que a gente vê ainda é muita experimentação. Se a gente pegar, por exemplo, na área de jornalismo e olhar o que existe em termos de novas linguagens para jornalismo digital, é uma piada. É uma piada. Pega qualquer jornal, não vou falar do Brasil não, do mundo, e o que a gente vai ver? Basicamente, textos e imagens ainda. Ok, entra um vídeo, ok, entra um aurasma, começa uma foto em animação, bababá, mas isso tudo ainda é o engatinhar da constituição da linguagem. O que a gente ainda vê é a reprodução de um modelo de linguagem, que é um modelo de linguagem de séculos, que é da cultura letrada. Mas tem uma coisa interessante que esse conceito de remediação que o Walter Grusin coloca e que tocaria diretamente a questão da interface, do corpo da interface. Eles dizem o seguinte: olha, a remediação, esse jogo entre as mídias, obedece uma lógica, que é uma lógica paradoxal, que ela está posta em cima de 2 pontos básicos. O primeiro ponto, a gente quer uma experiência com as mídias que cada vez mais nos dê a impressão que não há mediação. Todos nós já vimos filmes de ficção científica, e o mito que sempre aparece nesses filmes é uma espécie de comunicação onde a pessoa se presentifica numa holografia. Não é isso? Essa imagem que aparece desde Guerra das Estrelas até Minority Report, você tem ali como a essência da boa comunicação.
Se você quer falar com a Adriana e a Adriana não está no Rio ou em São Paulo, ela se presentifica, bate um papo comigo e depois desaparece. Não é isso? Veja, esse é um bom exemplo da fantasia, do desejo que nós temos de não ter mediação. Ele usa uma expressão, ele fala assim, o que os designers querem, o que os web designers querem é uma interfaceless interface, uma espécie de interface sem interface. Eu gosto de traduzir essa expressão por interface a face. Interfaceless interface, eu traduzo por interface a face. A busca por uma realidade virtual, a busca por alta definição de imagens, 3D, som double, fucking, surround, etc. Isso tudo é tentativa de presentificar cada vez mais e dar a ilusão de que não tem mediação. No passado, se dizia assim, vocês não pegaram essa época, mas eu peguei na infância, quando a ligação estava muito boa, se dizia assim, nossa, mas o telefonema, a ligação está tão boa, parece que você está aqui do lado. E isso é a tradução clara de como assim, você não está distante, porque a transmissão, a mídia está funcionando tão bem que parece que está aqui do lado. Pois, ela está me dando toque, tem 5 minutos. Tá? Deixa eu só fechar essa ideia, eu vou puxar os vídeos. Então, essa é uma ideia que ele diz, todo mundo quer a mídia que não tenha mediação. Mas o paradoxal é que para você conseguir essa experiência de comunicação sem mediação, você põe camadas e camadas de mediação. Ou seja, para você ter uma puta imagem super bem definida, te dando a sensação de que você está dentro da própria ação, você tem, na verdade, hipermediações. Você precisa de um super sistema de TV, de cabo, para que você, então, tenha a sensação de que não há mediação. Por isso que ele fala, é uma lógica paradoxal. Você não quer a mediação, mas para não ter a mediação, você precisa de hipermediação. Então isso é muito interessante, porque o que a gente observa hoje é que em cima dessa lógica, da remediação, o que a gente está vendo? E aí eu vou forçosamente ter que abreviar minhas ideias aqui, para chamar os vídeos, e depois a gente pode discutir um pouco no debate, depois da fala do Alessandro. O que a gente está observando é que tem duas coisas. Uma, o nosso corpo, o nosso sistema, tal como nós evoluímos, parece que não gosta de comunicação pela metade. A gente até aceita ficar só com a voz, a gente até aceita só a imagem, a gente até aceita voz e imagem, melhor ainda voz e imagem com movimento, melhor ainda voz e imagem com movimento e boa definição, mas o que a gente quer mesmo é presença física, a gente quer os 5 sentidos, a gente quer lamber, cheirar, tocar, não é isso? É isso que a gente quer, é isso que a gente gosta, não é isso? Mesmo que, ok, eventualmente quando o teu chefe te chama, você prefere estar a milhas de distância num telefone, mas de uma maneira geral, quando se trata da boa comunicação, a erótica, a afetiva, a querida, a gente quer a presença. Então, parece que nós evoluímos para pedir isso, que aliás era o que a gente tinha com a velha e boa comunicação oral. Sociedades orais continuam tendo comunicações com os 5 sentidos. Então as mídias têm que, na verdade, voltar, elas vão simular o que era uma comunicação presencial. Daí as interfaces serem cada vez mais tocáveis, táteis. Então a gente pode dizer que, sim, por um lado, a própria evolução nos pede para tocar, se possível mergulhar, daqui a pouco cheirar e provar das coisas. E o outro lado no mundo onde está completamente congestionado de mensagens, como a gente tem hoje, se você não for tocado pela mensagem, se essa mensagem não tocar o teu corpo, e se você mais ainda não tiver que tocar nas coisas, a tua atenção fica completamente dispersa. Então, a publicidade se deu conta disso muito rapidamente, e ela começou a trabalhar muito com multissensorialidades, não só mais com a mensagem visual, não só com a mensagem auditiva, mas se você tocar, se possível você sentir um cheiro, você sentir uma textura, é o que, por exemplo, Mark Lindstrom chama de marcas multissensoriais. O pessoal ligado mais marketing aí, publicidade, já deve ter ouvido falar.
Então, a gente tem essas duas coisas, pedindo que a gente toque, que a gente experimente, etc. Mas tem uma outra questão, e para eu finalizar, chamar os vídeos, que é, não dá, por outro lado, para a gente trabalhar com essas mídias, que são mídias de toque, sem a gente ter sido cultivado, primeiro, nessas gramáticas. Eu costumo brincar, e ao mesmo tempo falando sério, dizendo o seguinte: no futuro, quando os historiadores fizerem uma espécie de recenseamento do início do século XXI, né, eles vão olhar, vão ver as grandes empresas de tecnologia e tal, e a Apple vai ser conhecida não apenas pelos gadgets maravilhosos e sedutores que ela lançou, mas fundamentalmente, quem estiver vivo verá, ela vai ser reconhecida como uma empresa que cultivou a tatilidade na população mundial. O curioso é isso, a Apple não inventa nada, mas ela aperfeiçoa, ela saca onde que está indo o cultivo da sensorialidade, e hoje é impossível você não querer uma superfície que não seja tocada, que não tenha o beliscão da Apple, o processo milionário que ela ganhou em cima da Samsung. Quer dizer, essa gramática tátil, que é praticamente a extensão agora dos nossos corpos, como também dizia o velho McLuhan. Então, eu queria observar o seguinte, está vindo uma geração aí, um dos vídeos que a gente ia passar, que eu não vou passar, mas o Alessandro tem um bem parecido, como vocês vão ver, que é de uma criança tocando, e quando ela está diante de uma superfície analógica, ela também tenta tocar, acho que vocês já até viram, alguns vídeos assim na rede. Isso mostra a força dessa tatilidade. E aí, o que a gente vai ter que pensar é como nós vamos nos comunicar com uma geração na qual o corpo já está posto numa outra posição. Esse corpo ele já está num cultivo de tatilidades, que é uma gramática completamente diferente. E vejam bem, quando eu falo corpo, é corpo e mente, corporalmente, que significa que há também efeitos cognitivos. Uma pessoa que toca o tempo inteiro, ela tem um modelo de leitura completamente diferente daquela pessoa que lê profundamente, silenciosamente, mandando silenciar o mundo e o seu mundo interior, para que ela possa aprender aquela linguagem. Então, é um pouco isso que os vídeos vão trazer. Eu, sinceramente, vou fazer uma crítica aqui a esse evento, que eu acho absurdo vir tão longe, falar tão pouco, mas se as regras são essas, eu vou obedecer a regra. Chama os vídeos, por favor, tanto faz a ordem, tá? Se vocês estiverem aí em dúvida, qualquer um. Manda os dois, tá? Aí depois eu fecho e a gente depois bate um papo. Vai projetar onde? Aqui, aí do lado, né? Aqui não, né? Tá, então beleza. E enviando mensagens em praticamente todos os lugares, todos os dias. As práticas contemporâneas de comunicação tecem uma cultura que pode ser chamada de pan-midiática. Isso significa que vivemos em um ambiente comunicacional cada vez mais denso, carregado e complexo, recebendo e enviando mensagens em praticamente todos os lugares, todos os dias, a toda hora. Dentro desta cultura, hiperinflacionada por milhares de mensagens diárias, em busca de seu quinhão de atenção, empresas e marcas buscam estratégias mais eficientes para serem percebidas. O entretenimento tornou-se linguagem comum, oferecendo diversão, experiências lúdicas e extraordinárias a seus públicos antes mesmo da venda de qualquer produto ou serviço. Tais experiências são parte fundamentais das estratégias de comunicação mercadológica, promovendo uma espécie de ganho antecipado que as marcas devem oferecer para garantir a atenção de seus públicos. Como suportes para estas vivências, os meios de comunicação tradicionais, como a TV, os jornais e revistas, rádio e outdoors, já não servem. Surgem arranjos e ambientes midiáticos que se formam a partir da acoplagem
de diferentes tipos de mídias com os espaços arquitetônicos e urbanos. As mensagens que são produzidas e processadas nesses novos espaços de comunicação já não se estruturam através de signos direcionados aos olhos ou aos ouvidos exclusivamente, mas a todo o corpo. Plataformas multimediáticas, interativas e multissensoriais sustentam as novas experiências e mensagens dentro de um gigantesco caleidoscópio semiótico. Ao mesmo tempo, a força da cultura dos games se impõe não apenas como um negócio bilionário, mas como um padrão estético e performático que norteia as práticas de comunicação e de entretenimento. Um modelo de visualidade tridimensional, típicas das representações e ambientações dos games, parece se impor agora, mesmo naqueles meios e produtos mais tradicionais, como filme blockbusters, novelas de TV, peças publicitárias. His mind is ready, his fresh and his sweat is steady. He never thought it'd come to this, never knew just how heavy. The pain, the shame, doing the same old same. The aim, the game, reaching the hall of fame. Clashing on the mic, flashing lights in his face, bashing in the fight, smashing on the beat, fat bass. It's not funny. He takes his craft as serious as ever. He works on the art as he grows even faster. Esta visualidade inaugura o que podemos chamar de linguagens visual-audiomotoras, um terceiro estágio das linguagens visuais desde o aparecimento do cinema mudo, que exigem que o consumidor do produto de entretenimento seja sempre uma espécie de espectador performático, sob pena da narrativa não se desenrolar. Presenciamos, assim, o acerramento de uma nova era da comunicação que, iniciada através das tecnologias digitais, explode a ideia de meios de comunicação clássicos e recorre a arranjos midiáticos complexos, onde o conteúdo é o próprio consumidor. Invertemos de um modo radical, e por que não dizer divertido, as regras básicas da comunicação, quando a mensagem não se destina mais a um receptor claro e destacado do seu emissor ou meio, mas compõe com estes a experiência multissensorial que promoverá a comunhão dos grupos, marcas e públicos. Eis que é chegada a hora em que a utopia da comunhão perfeita se atualiza na utopia da comunhão das marcas, envolvimento profundo dos corpos com a mensagem, com o meio, confundindo emissor e receptor em um turbilhão multissensorial. Aceitando-a ou não, esta é a realidade que temos que compreender melhor para melhor enfrentá-la. Tá funcionando aí? Boa noite. É um prazer estar aqui. Achei muito bacana a proposta desse evento, de poder discutir os aspectos acadêmicos e teóricos da comunicação e de como ela está evoluindo. Eu não tenho toda a experiência acadêmica da Adriana, do Vinícius. Minha seara é mais prática, e minha ideia desse bate-papo com vocês é mostrar um pouco do que a gente tem visto pelo mundo afora, na medida em que a interface de comunicação está mudando. É muito certo o que o Vinícius disse, a Apple cultivou a tatilidade, esse senso tátil, e a interface, a maneira como a gente se relaciona com a informação mudou muito, e isso está obrigando. E outra coisa que eu concordo em gênero, número e grau, ainda é uma piada o que os meios estão fazendo em termos de aproveitar todo esse potencial, por uma razão muito simples. Os meios ainda pensam, ainda produzem conteúdo para o canal que ainda paga a conta. Os jornais ainda vivem do jornal impresso e ainda produzem conteúdo para imprimir. E existe uma mudança de paradigma que é uma responsabilidade de vocês, que daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho, de começar a repensar conteúdo
para todas as mídias e não pensar no conteúdo limitado ao papel ou às mídias que hoje pagam a conta e que muito breve vão deixar de pagar a conta. A gente vai ver muito em breve uma mudança radical nessa linha. Não está funcionando aqui. Está conectado aí? Eu queria abrir com um vídeo, que foi justamente o vídeo que o Vinícius comentou. Vocês têm esse vídeo aí também, né? Ah, agora parece que vai. Vocês estão vendo a tela do meu iPad aí? Muito bem. Viva a tecnologia. Para quem tem criança em casa, com certeza já viu essa cena. Já viu a criança tentando mudar de canal, passando a mão na tela da TV. Eu tenho um filho de 4 anos em casa, que a tela da TV tem que ser limpada várias vezes por dia, porque ele passa bastão de cola, achando que vai interagir com o conteúdo. Enfim, esse brinquedo, que não é novo, a Apple não inventou ele, ela aperfeiçoou, ela mudou uma série de coisas e está mudando o perfil de vocês. Foi feita uma pesquisa que indica que quase metade dos alunos acreditam que livro-texto, que é o que vocês hoje ainda usam no papel, vai mudar por conta das possibilidades que esse brinquedo representa. Hoje a gente ainda usa livro-texto em papel. É possível que alguns de vocês já estejam usando algum tipo de livro digital, seja ele uma versão estática, em PDF ou em EPUB, que é o texto, da maneira como ele foi produzido para o papel. Já existem, numa segunda fase de evolução, alguns livros que já permitem um pouco mais de interação, permitem que a gente faça anotações, compartilhe essas anotações e tenha um pouco mais de ferramentas sociais. E o novo estágio são livros enriquecidos, que são mais que livros. No fim do dia, a gente está falando de objetos de aprendizagem que são ricos em recursos que me permitem interagir com o conteúdo num outro nível. E todas as ferramentas relacionadas ao processo de aprendizagem, de diagnóstico e aprendizagem fora da sala de aula são reunidos numa única experiência. Saindo um pouco da educação, eu quero mostrar para vocês algumas coisas relacionadas à comunicação. Tem uma publicidade que eu gosto muito, que eu acho que exemplifica algo que o Vinícius comentou, da necessidade das marcas antecipadamente entreterem o consumidor, entreterem a pessoa que está consumindo a informação, na tentativa de captar atenção e comunicar a sua mensagem. Você pode colocar, por favor, o vídeo 2? Saiu o vídeo? Eu não estou vendo o que está acontecendo aqui. Alguém de vocês já conhecia essa publicidade? Não? Ninguém? Você já... esse é um exemplo de possibilidades que as interfaces táteis abrem e que captam a atenção do leitor a tal ponto que ele, mais do que consumir o conteúdo, esse é um case de compartilhamento. Isso bombou nas redes sociais, então, para a marca, além de comunicar a mensagem, ela viraliza isso num nível que amplifica as possibilidades de comunicação. Ainda na seara da publicidade, vocês estão vendo a minha tela? Esses são alguns exemplos de publicidade interativa
que foram veiculadas em algumas revistas pelo mundo. Essa é uma publicidade de um shopping em Bal Harbour, na Flórida, em que você vai clicando nos ícones das lojas e você tem vários formatos de conteúdo interativo. Vídeo, imagens e comunicação de cada uma dessas marcas. Esse é outro exemplo de publicidade que permite que eu passe o dedo e explore os produtos dessa loja e selecione até diferentes cores desse produto. Por alguma... agora sim. Ou eu posso ainda ter ícones que me permitam explorar esse produto. Aqui tem outras peças na vertical, em que eu tenho vídeo e o conteúdo publicitário. E como o Vinícius comentou, o leitor passa a ser uma mídia e o conteúdo se desenvolve a partir da interação do leitor com esse conteúdo. Aqui eu passo o dedo no canto inferior direito e vou desvendando o conteúdo dessa comunicação. Agora, a comunicação dessas marcas vai além da publicidade pura e simples. Tem marcas um pouco mais ousadas que criam aplicativos para comunicar e se relacionar com o seu público de uma maneira mais ampla. Antes disso, eu queria mostrar o vídeo 3, por favor. E além da publicidade, as empresas estão criando aplicativos que permitam que o usuário jogue com a marca e crie uma relação com essa marca. Nesse caso, eu sopro no microfone do iPad e faço a modelo girar para eu explorar. Se eu assoprar mais forte, a saia sobe. E eu tenho diferentes formas de explorar as coleções dessa marca. Algumas delas super interessantes. Aqui eu passo o dedo para explorar e colorir a modelo enquanto ela se move. Aqui eu interfiro no movimento e assim sucessivamente eu vou jogando com o conteúdo e sem perceber
eu vou consumindo a mensagem que a marca está me transmitindo. Não sei se vocês já tiveram acesso a algumas pesquisas que mostram que o leitor de revistas digitais tem uma predisposição enorme a consumir e interagir com publicidade e conteúdo publicitário na medida em que ele entregue a mensagem de uma maneira lúdica e, mais do que consumir esse conteúdo, ele está disposto a compartilhar essa informação com os amigos, de maneira que, mais do que comunicar, eu viralizo minha informação e faço ela atingir um número maior. Esse é super interessante. Eu exploro de todos os lados o meu modelo. Saindo dessa seara, eu queria mostrar para vocês algumas revistas que eu acho super interessantes. Alguém já conhece a Red Bulletin? Não? Essa é uma revista que a Red Bull criou. Ela já existia no papel e a Red Bull criou uma versão digital. E o objetivo dessa revista é criar um canal de relacionamento e divulgar o estilo de vida Red Bull com os leitores. E essa é a capa da revista, a própria capa. E a capa me dá uma ideia do que me espera dentro da revista. Aqui eu tenho um índice e eu escolho o que eu vou consumir e como eu vou interagir com esse conteúdo para desvendar a mensagem que a revista tem para me entregar. E para finalizar, eu estou tentando correr porque eu sei que vocês têm horário e gostaria de deixar um pouco de tempo para o debate. Tem um exemplo de comunicação do Exército dos Estados Unidos. Esse aplicativo foi criado para recrutar pessoas para a carreira militar. E aqui eu tenho um menu que me permite explorar o conteúdo e todas as opções de carreira que eu tenho na vida militar. Officer Candidate School and the Basic School offer the toughest and most... E à medida que eu vou clicando, eu vou selecionando o meu caminho na vida militar. Para finalizar, além da questão do consumo do conteúdo, eu queria mostrar para vocês um produto novo da Adobe que está mais relacionado com a criação de conteúdo. Algum de vocês é web designer aqui? Não? Não? Esse é um produto que a Adobe criou para... esse tipo de dispositivo até agora tem sido muito usado para consumir conteúdo e muito tem se dito sobre a dificuldade de produzir conteúdo na medida em que o teclado não é físico, e a Adobe tem explorado um pouco mais nos últimos meses as formas de usar a interface tátil do dispositivo para criar conteúdo. A gente está lançando o Photoshop Touch, e esse produto é um produto que eu achei super interessante, que me permite criar páginas web usando uma interface tátil. Eu rabisco aqui, crio o título e vou criando uma imagem. Eu quero um vídeo, eu tenho texto, e o aspecto interessante disso é que, deixa eu colocar um menu aqui, à medida que eu estou fazendo isso, rabiscando na tela do iPad, eu estou criando o código HTML
sem codificar. E eu vou criando todas as páginas. Eu posso adicionar uma página nova, dizer a qual página esse botão está associado, e eu vou criando todas as páginas. Simplesmente rabiscando a tela. Isso é algo que eu posso visualizar. É assim como vai ficar minha página web quando eu publicar. A única coisa que eu tenho que fazer depois é popular essa página com conteúdo. Esses são alguns exemplos de como essa interface tátil está sendo aproveitada para consumir conteúdo, e agora a segunda onda, que é produção de conteúdo de uma maneira que me aproxima do dispositivo e que eu uso o corpo de uma maneira muito mais natural para me comunicar com o dispositivo. Dei uma abreviada, tinha algumas outras coisas que eu queria mostrar para vocês, mas acho importante a gente ter um pouco de tempo para ouvir as perguntas de vocês, bater um papo. Então, gente, hashtag palmas. Bom, aqui o pessoal falando e eu aqui tweetando, postando foto e mexendo aqui o meu corpo, enfim. Acho que a gente teve duas falas bastante instigantes aqui do Vinícius e esses vários exemplos aí que complementam aí que o Alessandro trouxe com essa visão de mercado. E acho que agora vamos abrir para algumas perguntas. Eu só queria dizer mais uma coisinha, que o microfone está com a Cibele, quem quiser perguntar. A gente não fez a projeção aqui atrás dos vídeos, porque ano passado a gente fez e ninguém conseguia enxergar, porque tem muita luz aqui, né? Então, esse foi o motivo da presentificação nas boas e velhas televisões. Quem começa? Meu nome é Fábio, prazer. Sou estudante do curso de fotografia, mas sempre me interessei muito nesse negócio de comunicação digital. Acho que um grande exemplo que a gente tem também dessa comunicação, não só do visual, de talvez até pela aula projeção da pessoa na frente da outra, é pelos Kinects, né, que já tem das TVs, por exemplo, a Xbox e a Sony que fizeram para o PlayStation. Aí eu já vi propagandas comerciais que as pessoas podem estar falando como se estivessem falando olho no olho, só que olhando para a TV ao invés disso, né? Acho que não sei se seria mais tendência do que talvez o próprio aula projetor, isso, né, que foi falado. E aí consegue interagir mais, né? Seria melhor até do que a própria aula projeção, de olhar um para o outro. Você quer comentário nosso? Eu pensei que você só estava enriquecendo o debate. Eu acho que, de uma certa maneira, você não há a menor dúvida, a gente quer interação. Mas quando a gente cita como exemplo a holografia, seria uma holografia, né, do futuro. Ela vai poder interagir com você, né? Então você vai poder, à distância, responder aquela pessoa. Eu só quis dizer, né, que existe um movimento do humano, né, porque talvez, assim, diferentemente dos outros animais, a gente só produz o sentido na hora. Os animais não, os animais têm um código que ancestralmente sabe o sentido das coisas, né? Se a loba mija ali ou eriça um pelo, o lobo sabe o que significa. Se a mulher começa a olhar para a gente, não sabe o que significa comigo, não é com você, não sabe. Então parece que a gente quer sempre produzir o sentido na hora, e por conta disso a gente quer todos os sentidos possíveis, né? Então, assim, sejam bem-vindas todas essas tecnologias, né, para a gente olhar nos olhos, né? E eu acho que a grande onda de evolução que a gente está vendo com Siri, Kinetics e outras tecnologias é a interface do corpo com as mídias. E eu aposto que a próxima grande onda vai ter a ver com comunicação de voz. O Siri no iPhone já
faz um bom trabalho nesse sentido. E eu acho que aí tem muita coisa para evoluir ainda. A maneira de nos relacionarmos com dispositivos tende a ser muito mais natural. Tem alguns protótipos relativamente antigos. Não sei se vocês já viram um protótipo, um computador que você pendurava no pescoço e com gestos naturais você controlava coisas como tirar uma foto, você desenha um círculo no pulso, ele projeta a hora, ele lia código de barras de um produto a partir de gestos naturais. Eu acho que a tendência é essa, cada vez gestos mais naturais e interfaces que envolvam todos os sentidos. Boa noite, meu nome é Tamires, aqui. Oi. Eu queria um comentário dos dois sobre a questão que eu acho que vão ser, pelo pouco que eu ouvi dos dois, vão ser comentários bem diferentes, a respeito da questão do aprendizado cognitivo e essas novas tecnologias. Porque, como o Alessandro estava falando, a questão de movimentos mais naturais e de uma naturalidade maior, mas em que ponto isso também, por exemplo, no caso das crianças, esse contato com a nova tecnologia, até que ponto isso poderia ser tão natural, elas pegar um aplicativo desse do iPad, riscar um triângulo e aquilo virar um negócio assim fantástico, e sendo que na verdade ela não foi atrás de melhorar as habilidades dela para fazer uma coisa melhor, fez uma coisa mega simples para fazer um negócio bem rebuscado. Assim, eu estava vendo essa semana uma matéria em que tinha várias pessoas com cargos importantes, empresas de tecnologia tipo Google, enfim, outras empresas que mexem com tecnologias da comunicação, que eles não estavam colocando. Tinha alguns que tinham uma resistência em colocar crianças, os filhos deles, em escolas assim super mega tecnológicas. Queriam colocar o mais tradicionalista possível. Aquela escola que não tinha computador, aquela escola que não ensinava a usar Google, aquela escola que ia lá com os livros e ensinava a criança, e um deles até trazia na matéria que dizer que um aplicativo desse, uma coisa dessa, vai fazer a minha filha calcular melhor, ser melhor em matemática, é besteira. Ela tem que aprender a pensar, desenvolver os aspectos cognitivos dela para poder, então, utilizar as tecnologias. O que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que é uma coisa que rende. Você tem criança em casa? Eu tenho uma criança de 4 anos em casa e é muito engraçado porque meu telefone é um iPhone, o da mãe dele era um Android, ninguém ensinou ele. Ele sabe usar os 2 telefones, ele consegue destravar o telefone, isso desde os 2 anos. Ele sabe achar os vídeos que ele gosta no YouTube, sozinho. E mais que isso, ele aos 4 anos reconhece todas as letras, ele sabe soletrar uma palavra, uma frase de cabo a rabo. Ele aprendeu isso nos vídeos do YouTube, fica cantando o tempo todo ABC. Aliás, ele sabe as letras em português e em inglês, porque muitos dos vídeos que ele vê são em inglês. Essa é uma habilidade que ele desenvolveu sozinho. Isso me faz lembrar, quando eu era criança, vocês não devem ter visto isso, mas na época dos videocassetes, minha mãe não sabia colocar o videocassete para gravar. E tem um pouco disso. Eu sinto que cada nova geração vem com um chip diferente que já tem a capacidade de lidar com as mídias novas. Isso é um processo natural na minha percepção. Isso eu vejo em casa, na prática. Em relação ao que você comentou da educação, por coincidência, semana passada eu fui num evento da ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Me chamaram para falar lá também. E do meu lado, no avião, estava um professor de uma universidade de Quito. A gente foi conversando, ele também ia dar uma palestra. E ele me disse uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele me disse que só tem uma instituição mais conservadora que a educação, e a Igreja Católica. E muito da maneira como a gente educa hoje tem a ver com como a igreja construiu o conceito de educação. Eu tenho a impressão que a gente está prestes a ver uma mudança bem radical na maneira como a gente educa. O professor está deixando de ser o hub que detém a informação, até porque ela está na mão de todos vocês, nos dispositivos que todo mundo tem. O professor se tornou muito mais vulnerável na medida em que tudo que ele fala pode ser verificado imediatamente, e o professor passa a ser um facilitador que provoca os alunos
para manipular a informação, para construir conhecimento a partir dessa informação. E até o processo de avaliação passa a ser um processo cotidiano e não uma prova bimestral. A tua capacidade diária de construir conhecimento. E a tecnologia, como a gente vê, ela começa a permitir interdisciplinaridade, por exemplo. Faz pouco sentido para mim aprender equação do 2º grau sem saber em que contexto histórico esse conjunto de conhecimento foi criado, que problema da humanidade isso resolveu e que utilidade isso tem na minha vida. Então, na medida em que eu junto história, geografia, sociologia e matemática, a coisa começa a fazer sentido. E como não é possível ter um professor que é especialista em tudo isso para explorar todas essas áreas de conhecimento de uma só vez, esse professor ele passa a ser um facilitador que faz uso da tecnologia para interrelacionar informação e transformá-la em conhecimento. Isso é como eu vejo a questão. Eu acho que o ponto-chave da tua questão é o que a gente quer manter como valor para a humanidade. Quando você fala que tem medo, etc., o que você está defendendo é um conjunto de valores que são bandeiras do humanismo. A questão é, quando a leitura foi entrar, vamos dizer, no seio da humanidade, também havia aqueles opositores. Se você pega as falas de Sócrates, você fala, não, escrever, você tem que saber de cor, porque as palavras escritas, elas se perdem, bababá. É isso. O processo cognitivo para aprender a ler é um processo dificílimo. Se você olha isso à luz das sociedades orais, eles falam, é um absurdo, essa pessoa está perdendo as suas capacidades cognitivas para caçar, pescar, dançar em grupo, etc. Entendeu? Então, assim, a gente esquece, mas aprender a ler é uma das coisas mais difíceis e artificiais que existe. Esse é o único ponto, eu concordo com tudo que o Alessandro disse aqui para você, mas com essa fala anterior eu só pontuaria uma questão. Eu acho que nenhum aprendizado em relação à tecnologia é natural. Eu não acho que as tecnologias evoluem para modos mais naturais. Que isso é exatamente o que eu estava dizendo, que eu acho que as mídias sempre cultivam essa sensorialidade. Isso já está na escrita, voltando, por exemplo. Você fazer esse movimento da esquerda para a direita, nas escritas ocidentais, bem dizer, da esquerda para a direita, de cima para baixo, e da esquerda para a direita, e daqui para esse ponto aqui, é a coisa mais difícil que tem. Pega uma criança sendo alfabetizada, mesmo um adulto, você vai ver o primeiro impulso que ele tem, botar o dedo para seguir, ou então uma régua, porque o olho dele não está calibrado para fazer isso. E mais, esse, vamos dizer, é o aprendizado, é a sensorialidade muscular, porque o mais difícil é a cognição mental, é você silenciar o mundo. Tem uma hora que pode estar fazendo barulho lá fora, você não escuta o mundo, e principalmente você tem que silenciar seu mundo interior. Porque se você continuar pensando na conta para pagar, na morte da bezerra, você não consegue mesmo mais fazer nada, ou seja, aprender aquela leitura. Então, assim, eu acho que a questão que está em jogo aí é o que nós queremos. Existem autores hoje, por exemplo, você pega o Nicholas Carr, que escrevia para Wired, ele escreveu um livro, não sei se vocês ouviram falar aí, foi traduzido ano passado, Os Superficiais. A tese desse cara é o seguinte: ler na web não está cultivando mais a leitura em profundidade. As pessoas liam 4, 5 horas o mesmo livro. Agora as pessoas leem 6, 7, 8 horas, mas tudo picotado. Isso tem um efeito cognitivo, que é você não aprofunda nada. Isso é bom ou ruim? Não tenho a menor ideia. Menor ideia. Depende do tipo de cultura e sociedade que a gente vai encontrar aí. Tem uma pesquisa na Universidade de Rochester, um casal, Green Bavelier, eles estudaram a visualidade de a molecada que joga jogo punk mesmo, só pesadão. Eles viram o seguinte: eles veem pontos ultra rápidos na extremidade das telas que ninguém vê. Aí eles pegam adultos, treinam durante 8 semanas e meia, e o detalhe, tem que ser jogos violentos, tem que ser games porradão, senão não dá esse efeito.
Depois de 8 semanas e meia, essas pessoas começam a ver esses pontos ultra rápidos que aparecem nas bordas das telas, né? Esse estudo é um estudo que, a princípio, os críticos falavam assim, mas quem que quer ver mensagens ultra rápidas na beira da tela? Que vantagem é essa, porra? Né? Realmente, à luz dessa cultura, talvez não. Mas se você olha um cenário como o filme Minority Report, né, que tem até um trecho que aparece naquele videozinho que eu mostrei, onde você já tem múltiplas telas, e a hora que aparece um e-mail, uma mensagem, você precisa detectar, talvez faça sentido. É isso que eu chamo de estar cultivando uma cultura, né? E o que você tem hoje é assim, e de novo, eu não acho que isso passa de geração para geração, mas existem teorias neuroanatômicas hoje que mostram o seguinte: você vai selecionando as redes neurais, vão selecionando, e você cultiva mesmo visualidades, audibilidades, tatilidades, né? E depois você não sabe funcionar de outro modo. Então, de novo, eu não teria medo de que a gente, se a criança está perdendo, ela está deixando de funcionar para um modelo de cultura, e vai funcionar para outro, né? É bom ou ruim isso? Cabe a nós respondermos. Bom ou ruim, nós teremos que encerrar aqui. E gostaria de agradecer, então, o Alessandro e o Vinícius. Eu fiquei aqui com muitas perguntas que eu não vou poder fazer. E a gente segue discutindo aí expandidamente na rede. Agradecemos, então, a todos aqui pela presença. Muito obrigada.